Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar para você sobre as quedas no karatê, a importância de se treinar quedas no karatê ou em qualquer outra modalidade de combate. Quando o assunto é defesa pessoal ou luta real ou até mesmo combate realista, não se pode negligenciar essa habilidade. Pessoal, a gente sabe que lá no passado, em Okinawa, quando o karatê ainda era uma arte marcial voltada para autodefesa e para combate real, treinava-se muita queda. A luta agarrada fazia parte do treinamento diário dos karatecas de Okinawa. Por quê? Porque o ser humano ele se atraca por natureza. Em meio a um combate real ou a uma situação de autodefesa, o ser humano tende a se agarrar. O pessoal de Okinawa já sabia isso e grande parte das técnicas que a gente tem nos katas, que vocês podem ver, são lutas agarrada, ou uma torção, ou um estrangulamento, ou quedas e projeções. Então, pessoal, eles não deixavam de treinar isso. Aliás, era uma coisa que eles treinavam muito, porque se sabe também que uma queda bem projetada, seja você projetando o seu oponente ao solo, ou seja você sendo quedado no solo, pode liquidar a fatura ali, porque concreto não é tatame. E no karatê de combate, na nossa escola, a gente faz exatamente isso. A gente treina tanto o amortecimento de queda, os rolamentos, quanto a parte de queda. Todo o treinamento nosso tem quedas. Assim como a gente faz a parte de mobilidade, a parte de flexibilidade, o aquecimento, a gente faz os amortecimentos de queda, a gente faz os rolamentos e a gente faz a parte de quedas, 2 a 2, um colega quedando o outro. Então, depois que a gente já preparou o corpo, a gente vai para a parte de rolamentos, né, e amortecimento de queda, porque você tem que aprender a ser quedado, e depois a gente faz todo o treinamento, a parte de quedas. E como é que a gente faz isso na nossa escola de karatê de combate? Lá a gente treina queda todo santo treino. Da mesma forma como a gente chega, faz a parte de mobilidade, flexibilidade, aquecimento, a gente já começa logo a entrar na parte de quedas. Primeiramente, a gente treina amortecimento de queda, para que a gente possa receber as quedas, né, e não cair de qualquer jeito, porque uma queda pode machucar bastante, então a gente tem todo esse cuidado. Então primeiro a gente faz a parte de amortecimento de queda, queda para frente, queda para trás, queda para os lados. Depois a gente entra na parte de rolamento, rolamento para frente, rolamento para trás, rolamento de cima para baixo, rolamento quando você é projetado para frente, todos os tipos de rolamento para que a pessoa possa ter a queda, o amortecimento de queda com ela como uma coisa assim, como se fosse caminhar, né? Se ela estiver andando na rua e receber um empurrão, ou se ela for projetada, ela já vai estar gravado na memória muscular como agir nessa situação. Depois a gente vai para a parte do 2 a 2. Aí como que a gente faz? A gente separa por níveis, né? Então, faixa branca, faixa amarela, costuma fazer quedas e projeções mais tranquilas, tá? Um osotogari, coisas que sejam mais fáceis de receber a projeção e que não tem uma complexibilidade na hora de aplicar, né? Então, a gente costuma fazer quedas bem mais simples, assim, para as faixas branca, faixa amarela. Depois o nível intermediário, já as quedas para azul, para verde, já são umas quedas um pouco mais complicadas. A gente, claro, pessoal, a gente sempre tende a usar o que é simples, porque lutar já é uma coisa muito difícil. Se a gente ficar complicando, pegando quedas muito difíceis, para uma arte que é híbrida, que não treina só queda como um judô, não vai ser uma coisa muito funcional, né? Não vai ser uma coisa muito real, vai ser entregar algo para os alunos que eles muito provavelmente não vão conseguir usar em um momento de estresse. Então a gente vai pegando dentro das quedas mais simples, que não são fáceis, a gente vai aumentando o nível e o colega vai sempre treinando um com o outro. Já para o nível mais avançado, pessoal, faixa vermelha, faixa marrom, a gente já tem umas quedas mais elaboradas, né? Umas quedas de difícil execução, porém umas quedas que são bem mais impactantes, tanto para você aplicar quanto para você receber. Então, vai se aumentando o nível de queda e vai se aumentando o nível também que você sabe receber as quedas. Você não pode pegar uma queda de faixa vermelha e aplicar no faixa branca, que nunca treinou judô, por exemplo, né? Porque ele não vai saber receber essa queda da forma correta.
Já para nível intermediário, principalmente no avançado, pessoal, a gente treina em meio às quedas, não só fazer a queda, mas fazer a entrada com golpes traumáticos, fazer a agarrada, projetar o adversário ao solo e liquidar a fratura lá, seja por uma torção articular, seja por um estrangulamento, seja com golpes traumáticos, tá? O que a gente chama de Renraku Asa, que são as técnicas em cadeia. Então, a partir do intermediário, e principalmente no avançado, a gente usa muito isso. Por quê? Porque, diferentemente do judô, que você já começa fazendo as pegadas, no karatê de combate você tem que arrumar um jeito para entrar em clinch, para fazer pegada, para se aproximar. Então, essa nublagem, né, essa cortina de fumaça que a gente faz ao aplicar os golpes antes de uma entrada de queda, ela é muito bem-vinda, porque você tem que não é só você agarrar, você não vai chegar, andar perto do cara e agarrar. Principalmente que você chegar perto e agarrar, você vai estar com duas mãos ocupadas. Provavelmente você vai levar golpes traumáticos no rosto. Então você tem que bloquear, jogar uma cortina de fumaça, entrar com um golpe, fazer uma finta para poder entrar nas pernas. E depois que você projetou, você tem que saber o que você vai fazer, ok? Você vai evadir do lugar? Se você não pode evadir, você vai para a luta de solo? Dá para ir para uma luta de solo? Não dá? Golpes traumáticos? Consegue aplicar golpes traumáticos? Então, pensando nisso tudo, a gente consegue fazer esse treinamento de Renraku Asa, que é muito importante, não só pelo fato da arte ser híbrida, mas que se você quiser lutar uma arte, um esporte, vamos dizer assim, realista, como MMA, ou precisar para combate real, você está preparado. E como é que eu faço para treinar as quedas no karatê? Pessoal, essa é uma pergunta que eu recebo demais aqui no canal, porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de treinamento nas escolas de karatê, pelo menos na grande maioria delas. Por quê? O karatê já foi modificado lá atrás, então ele já chegou para a gente modificado, ele já chegou para a gente esportizado, então a gente não teve acesso a esse tipo de técnica. A gente fez muito as coisas que eram válidas na competição, os golpes da competição, a dinâmica do combate da competição, e a gente passou a aprender karatê da faixa branca até a faixa preta com o que vale na competição. Então, muitas vezes, os professores não tiveram acesso a esse tipo de técnica. Eles não sabiam ensinar esse tipo de técnica porque eles nunca aprenderam. Então, vai se passando de geração em geração um karatê de luta de até 1000 asa. Tá bom? Então essa é a o grande porquê da gente não ter acesso às quedas no karatê. E como é que a gente faz isso daqui para frente? A gente tem que aprender outras modalidades de luta. De preferência aquelas modalidades que conversam mais com o karatê, né? Igual o jiu-jitsu ou, por exemplo, o judô. Claro, pessoal, tem várias quedas no wrestling também. Eu treino wrestling, eu levo o wrestling lá para a nossa escola. Os meus alunos, eles têm aulões de wrestling para aprender as quedas, porque catada de perna, pessoal, é uma coisa que é inerente ao combate. Em Okinawa, antigamente, tinha o Tegumi, que era um wrestling praticado na ilha. Então, assim, a gente sabe que wrestling, jiu-jitsu, judô, tem muita coisa para a gente beber dessa fonte e trazer para o karatê. É claro, pessoal, a gente tem que identificar, né, o que casa melhor ali com o karatê, com a parte de aceleração linear, com a forma de lutar do karatê, com a postura do karatê, né, e ver o que a gente consegue fazer para casar esse tipo de golpe. Então você vai lá no jiu-jitsu e entende, pô, esse golpe aqui, ele casa muito bem com aquela finalização do karatê. Essa entrada de queda aqui também, essa catada de perna do wrestling é excelente para uma aceleração linear, partindo do princípio que uma entrada baixa de wrestling, ela tem o mesmo princípio de aceleração. Então você pode começar com a aceleração linear do karatê, perder a altura e entrar nas pernas. O judô, muita queda de judô, né, que era treinado também antigamente no karatê. Então você pode fazer esse tipo de coleta, mas para isso, pessoal, você tem que ir a fundo na arte, você tem que treinar a fundo o jiu-jitsu, treinar a fundo o judô, treinar a fundo o wrestling, para que você possa realmente aprender, trazer para os seus alunos e ensinar. Você pode também tentar identificar essas técnicas que estão presentes no kata. É um trabalho mais difícil, é um trabalho mais minucioso, mas você pode ir lá nos katas e identificar as técnicas, falar, ó, essa técnica aqui que eu aprendi como uma defesa de golpe, uma defesa de oizuki, na verdade uma projeção, uma queda, um redirecionamento,
né? Então, Aikido também, você pode ver certos movimentos do Aikido também que podem ser usados. Então, assim, você identificar no kata a partir de uma experiência. Então você vai para o judô, treina, fica com o olhar treinado, entende a mecânica inicial de uma posição, a mecânica inicial de uma posição e vai olhar no kata. Ó, deixa eu ver qual o meu kata do meu estilo, tem esse. Ó, consegui identificar aqui, consegui identificar aqui. Então, ou você traz para o karatê aquilo que você entende que encaixa bem com o karatê, ou você vai no kata e identifica as técnicas para você usar ou tentar usar ou treinar as técnicas de projeção e de queda que tinham lá atrás no kata. É isso aí, pessoal. O karatê é isso. O karatê é evolução, a gente continuar evoluindo com o mundo, continuar trazendo coisas para o karatê, adaptando coisas do karatê, tentando resgatar coisas do karatê. Então, assim, a gente não pode ficar cristalizado para não nos tornarmos um dia uma arte obsoleta. Então a gente tem que continuar com sobreposição de conhecimento, a gente tem que continuar correndo atrás de conhecimento, treinando outras artes. Se vocês forem parar para ver, pessoal, os mestres que inventaram o karatê, que criaram, que ninguém inventa nada, mas que criaram o karatê, eles foram buscando coisas de vários lugares, né? Então a gente pode olhar que tinha lá o Tegumi na época, né, que é um wrestling. Depois eles foram treinar o Kung Fu da Garça Branca, tinha o Jiu-Jitsu do clã Satsuma também, né? Então assim, eles iam buscando o que tinha de bom para poder acrescentar, e a gente não pode simplesmente cristalizar, parar e ficar fazendo a mesma coisa sempre. A gente tem que entender que o karatê ele foi feito para a gente continuar, para a gente se expressar, para a gente usar a nossa arte da melhor forma possível, da forma mais eficaz possível, e não deixar a nossa arte se tornar obsoleta. O karatê ele tem que ser competitivo contra qualquer tipo de modalidade. Você vai lutar um combate realista com um lutador de Muay Thai, com um lutador de boxe, com um lutador de Jiu-Jitsu, você tem que ser o mesmo nível, o karatê tem que apresentar o mesmo nível de eficiência, de eficácia em técnicas que essas lutas. E tem que ser muito, mas muito útil quando o assunto é a nossa própria defesa. Então, pessoal, vamos continuar evoluindo, vamos continuar correndo atrás. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, né, de treinar queda no karatê. Vocês treinam queda no karatê? Como que vocês fazem para treinar queda no karatê? Para que a gente possa debater aqui na comunidade e criar uma comunidade cada vez mais forte de karatecas, de artistas marciais e todo mundo crescer junto. Pessoal, a gente tem que entender que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, vamos fazer a maré do karatê subir para todo mundo que trabalha com o karatê subir junto e a gente voltar a ser aquela arte marcial mais famosa do mundo e respeitada.